Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a cada um de vocês a partir desse instante. Com essa programação, a sua fé vem aflorar, despertar e a sua vida ser transformada através da sua fé na Palavra de Deus. A Palavra de Deus é que traz fé. A fé vem pelo ouvir a Palavra de Deus. Quando você ouve a Palavra de Deus, então você recebe fé. Portanto, a fé vem pelo Espírito da Palavra de Deus, que é o Espírito Santo. E eu queria que você procurasse entender essa mensagem divina para todos nós, especialmente para as pessoas que têm sofrido, que têm gemido nesse mundo. Por favor, preste atenção nesse texto. Olha só o que o Espírito Santo fala através do apóstolo Paulo. Ele diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso corpo, o nosso homem exterior, o nosso corpo, se corrompa, o homem interior, contudo, quer dizer, o interior, se renova de dia em dia. Está dizendo aqui o seguinte: ainda que o nosso corpo sofra por conta do calor causticante do deserto deste mundo, sofra os frios, os efeitos da friagem, os efeitos da má alimentação, os efeitos da gula, os efeitos das enfermidades, das moléstias, da Covid-19, por exemplo, ainda que o nosso corpo, a nossa carne, o nosso exterior se corrompa com enfermidades, doenças, etc., contudo, o nosso interior, quer dizer, o homem espiritual, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente se renova. Então, enquanto o corpo exterior, a carne, se deteriora a cada dia, o nosso interior, o homem espiritual, a natureza divina, se renova a cada dia. Por quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação, olha só, parece até que Paulo vivia apenas nas nuvens, porque falar em leve e momentânea tribulação, um homem que ficou preso grande parte da sua vida por causa do Evangelho, sofreu, gemeu, viveu no fundo de um poço, de uma prisão lá em Roma, porque os romanos perseguiam os cristãos e os jogavam nas fornalhas de fogo para a comida dos leões.
Então, Paulo foi levado à prisão, uma prisão fria, no fundo do poço, de forma que não tinha acesso a ninguém. A comida descia por um balde, numa corda. E ele defecava, urinava dentro daquele lugar onde ele comia. Ele não tinha roupa, ele não tinha leito, ele não tinha travesseiro, ele não tinha onde dormir. Ele ficava ali naquele poço frio, naquele calabouço frio, gemendo. Durante muito tempo ele viveu ali, até a morte, até quando ele foi decapitado. E ele fala que a leve e momentânea tribulação, é muito forte isso, não é verdade? Nós sofremos também as corrupções da carne, dos sofrimentos, de uma gripe, de uma Covid, de uma situação, uma doença incurável, qualquer que seja o mal. É para Deus uma leve e momentânea tribulação. Para Deus, aos olhos de Deus, é leve e momentânea tribulação. Porém, essa leve e momentânea tribulação produz para o nosso interior, para o homem espiritual, um eterno peso de glória, muito excelente. Um eterno peso de glória. Quer dizer, se a gente sofre na carne, pela causa do Senhor Jesus, pela fé no Senhor Jesus, então nós receberemos a compensação na eternidade. Porque enquanto sofremos aqui nesse mundo, a corrupção física, as enfermidades, as moléstias, mas isso tudo, no final das contas, é para cooperar para o nosso crescimento e desenvolvimento da fé e garantir o peso de glória na eternidade. E ele conclui dizendo: não atentando nós nas coisas que se veem. Claro, quando o corpo está sendo deteriorado pelas doenças, pelas enfermidades, é óbvio que a pessoa fica preocupada, ela fica olhando para o seu corpo, ela se olha no espelho, está com enfermidade, o médico trata, dá remédio. Então, aquela situação, aqueles dias, aqueles momentos de tribulação, de dor, de sofrimento, é injeção para aqui, injeção para ali, exame disso, exame daquilo, e a pessoa está vendo aquilo, está sentindo na carne as dores da corrupção da carne, as dores das aflições, das tribulações da carne. Porém, ele ensina que nós não devemos prestar atenção no que os nossos olhos físicos veem, mas no que os olhos espirituais veem. Porque o que os olhos físicos veem são passageiros, são temporais. Mas o que os olhos espirituais veem são eternos. Isso é muito glorioso. Ele diz: não atentando nós nas coisas que se veem, não prestando atenção nas coisas que se veem, não ficar atento à matéria, mas atento nas coisas que não se veem, quer dizer, as coisas espirituais. As coisas que não se veem são aquilo que nós cremos, aquela certeza, aquela convicção pessoal que o Espírito Santo dá, que é a fé sobrenatural. A fé sobrenatural faz a gente olhar para o alto, quer dizer, olhar para o que nos espera na eternidade. Mas a fé natural faz a gente olhar para o corpo que se deteriora a cada dia. Então, você tem que escolher: olhar com seus olhos, ou ver com seus olhos físicos, ou ver com seus olhos espirituais. Quando se olha com os olhos físicos, você pratica a fé natural e por isso sofre. Nós sofremos por conta da fé natural, que nos faz ficar preocupados com o que nós vemos. Mas quando nós olhamos com a fé sobrenatural,
que são os olhos espirituais, a gente vê a eternidade. A gente sabe, tem certeza, tem uma convicção do que nos espera na eternidade. Por isso ele fala, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Ah, minha amiga, meu amigo, essa é a esperança que Abraão tinha contra a esperança. Esperança contra a esperança. Porque ele tinha esperança daquilo que Deus estava ou tinha prometido. Mas contrariando a esperança do que os seus olhos viam. 99 anos e ainda não tinha o seu filho tão querido, tão desejado, com a sua esposa Sara. Minha amiga, meu amigo, a fé sobrenatural faz a gente ultrapassar barreiras. Tudo é possível ao que crê, disse Jesus. Tudo é possível ao que crê, mas ao que crê de forma sobrenatural, não de forma natural. Porque o que se crê de forma natural não se pode conquistar as coisas sobrenaturais. A fé natural só dá para você conquistar o que é natural, o que se vê nesse mundo. Mas a fé sobrenatural está apoiada no sobrenatural que Deus prometeu, que Deus promete na sua palavra. Então é assim, você é quem tem que fazer a sua opção, a sua própria opção, a sua própria escolha. Se você escolhe ficar olhando, atentando para o que os seus olhos físicos veem, você vai ter problemas. Mas se você olhar com os olhos espirituais, que é a fé sobrenatural, a fé que vem do Espírito Santo, então você se anima e enfrenta os problemas que acontecem diante dos seus olhos físicos. Você enfrenta e também vence, ultrapassa, porque você crê no impossível, você crê no sobrenatural. E a fé na fogueira santa é essa fé. Nós cremos no sobrenatural. Por isso que nós subimos no altar e colocamos toda a nossa força, toda a nossa fé, toda a nossa alma, de todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com todas as nossas forças, todos os nossos pensamentos, nós colocamos no altar e o resultado é esse que você vai ver agora com essa pessoa. Magnífico o testemunho desse Senhor que estava condenado também à morte, mas pela fé ele teve a fé sobrenatural, ele conquistou o sobrenatural. Por favor, vamos assisti-lo. Meu nome é David Denucci, eu sou representante comercial. Logo após o final de ano de festas, que a gente tivemos, eu e toda a família resolvemos passear numa colônia de férias entre o mês de janeiro. No primeiro dia, a gente foi surpreendido pelo acontecimento que o meu concunhado veio a falecer. Todos nós fomos ali surpreendidos com aquela morte. Para nós que tínhamos o primeiro dia de férias, o ano já começou mal, com a tragédia na família. Com os primeiros dias veio a depressão. Eu não conseguia dormir à noite. Eu comecei a me sentir muito mal, porque eu não parava de pensar na morte desse meu concunhado. Cada dia que passava para mim ficava mais difícil, porque eu já não comia mais, eu já comecei a perder a minha concentração de trabalho. Eu cheguei a falar com um diretor meu no meu trabalho e ele falou assim: David, eu acho que você tem que buscar uma ajuda médica. E até que eu fui ao psiquiatra, uma das consultas. Chegando ao consultório do psiquiatra, ele me diagnosticou com a depressão e o transtorno do pânico. E logo em seguida, ele me receitou um monte de medicamento, calmante, antidepressivos. E aí,
começou meu fundo de poço, porque eu não conseguia mais ter o meu consciente, saber o que eu estava fazendo, porque aquelas medicações eram tão fortes que eu saía fora do normal. Eu não sabia mais os dias, as horas, eu não tinha fome, eu só sentia tristeza dia após dia, e o transtorno do pânico, cada dia que passava, ia aumentando mais ainda. E eu não conseguia entender porque eu tomava a medicação, mas mesmo tomando a medicação, de vez eu melhorar, piorava. Todo mês eu trocava de medicação. E aí eu começava a suar frio, eu começava a sentir dor de cabeça, o meu coração acelerava, eu sentia palpitação no coração. E eu já estava fazendo uso de medicamento há mais de 2 anos já, tomando antidepressivo, tomando os calmantes. E até que nessa ida com um psiquiatra novo, eu encontrei a porta de uma igreja aberta. E nessa porta da igreja, logo um pastor me atendeu. E ele perguntou para mim: o que está acontecendo com o senhor? E eu falei para ele assim: pastor. E eu chorava. Eu não parava de chorar aquela tarde. Eram umas 3 horas da tarde naquele dia. E ele pediu para me sentar. Ele fez uma oração para mim. Essa oração não foi muito bonita. Foi uma oração que eu achei ela até um pouco feia, porque eu vinha de outra denominação, de uma outra igreja. E naquela outra igreja, eu nunca tinha visto meu pastor orar daquela forma. Mas aquela oração resolveu, porque o coração palpitando, a sensação de morte, ela passou. E o pastor perguntou para mim: como que o senhor está se sentindo agora? E eu falei: bem. E aquela tarde ele me falou uma palavra. Ele falou assim: seu David, o senhor não nasceu tomando esses medicamentos. E o senhor não vai morrer tomando esses medicamentos. O senhor quer ajuda? Ai, meus olhos encheu de alegria. Aquela voz que eu escutei daquele homem de Deus falando, eu vi que foi o próprio Deus falando comigo. E ele falou assim, me entregou um folheto e falou assim: o senhor pode vir sexta-feira fazer uma corrente da cura da depressão? E eu falei assim: posso? Quando eu cheguei em casa, que eu vi o folheto, eu vi que era a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu não vi a hora de chegar sexta-feira. Nessa noite eu dormi. E eu dormi bem. Eu comecei a sentir a diferença. Ai, quando chegou sexta-feira, que eu fui até a igreja, que eu chegando lá, eu procurei ele. Falei: pastor, eu vim hoje, estou aqui. Aí ele falou assim: fica firme, rapaz, vai dar tudo certo, hein? E aí eu fui com a minha esposa, e naquele dia foi onde tudo começou. Todos os dias eu ia, era de segunda a segunda, eu passei a fazer da Igreja Universal o meu cantinho. Todos os dias eu ia em todas as reuniões. Quando eu saía do trabalho, eu ia para a igreja. E quando era meio-dia, eu não via a hora de chegar meio-dia para escutar a oração do Bispo Macedo. Porque para mim a parte que era mais importante era quando ele falava assim: coloca um copo de água. E quando ele falava, aquela água era o meu medicamento, porque era tão forte que quando eu tomava aquela água me dava mais força ainda. Eu tomava aquela água com tanta fé, mas com tanta fé,
que todo dia era coisa tão gloriosa que eu não perdia por nada. Aonde eu tava, se eu tava dentro do meu automóvel, qualquer lugar que eu tava, eu parava para escutar a oração do meio-dia. Era tudo aquela oração para mim, porque me ajudava muito. Aquelas palavras, aquela oração que ele fazia, eu sentia uma paz tão grande. E quando eu bebia aquela água, ai que eu tinha mais força. Numa consulta psiquiatra, eu fui pro retorno, eu fiz questão de ir. Eu não deixei de ir. E a psiquiatra falou assim pra mim assim: nossa, você está tão bem hoje. O que aconteceu? Eu falei assim: eu encontrei um lugar. Eu encontrei um lugar onde resolveu o meu problema. E ela falou assim pra mim aquele dia: eu acho que eu já vou até te dar alta dos medicamentos. Mas eu já não tava mais tomando meus medicamentos. Aquele dia eu já não tomava mais nenhum medicamento. Eu já não tomava mesmo mais antidepressivo. Eu já não tomava calmante. Eu já dormia sem os remédios. Ela viu que eu melhorei, porque muitos pacientes, ela falou pra mim que ficava 5, 6 anos e nunca conseguia ficar livre dos medicamentos. Mas quando eu encontrei essa verdadeira fé, que é a fé inteligente que eu aprendi aqui na Igreja Universal, essa fé que me fortaleceu, eu comecei a seguir tudo que o homem de Deus me ensinava no altar. Eu me batizei nas águas novamente. Eu passei pelo batismo porque, como eu era de outra denominação, eu não tinha um Espírito Santo. Porque se eu sofria com a depressão, se eu sofri com todos os males que eu tinha, com o transtorno do pânico, e eu resolvi, quando eu aprendi a fé inteligente aqui na Igreja Universal, e aí numa quarta-feira foi aonde eu fui selado pelo Espírito Santo. Naquela quarta-feira veio um gozo tão grande, um sorriso, uma alegria que encheu dentro de mim naquela quarta-feira, que eu fiquei maravilhado. Eu não senti nada, eu só tive certeza. Só certeza que Deus era comigo. Que Deus era comigo. Eu tinha tanta certeza. Eu não senti nada. Mas a certeza, a alegria que veio dentro de mim, foi maravilhoso. Eu cheguei em casa tão maravilhado aquele dia. E aí, tudo mudou na minha vida. Depois que eu recebi o Espírito Santo, hoje eu tô curado, liberto da depressão. Hoje eu trabalho normal, eu pego o meu automóvel, eu saio com a minha família, eu vou viajar, eu tenho um relacionamento com a sociedade normal. Hoje eu sou uma pessoa normal e as pessoas ficam surpreendidas como eu venci a depressão, porque eu não faço mais nenhum uso de medicamento nenhum. Então eu consegui vencer a depressão através do Espírito Santo. E hoje eu faço parte também do projeto, do grupo Depressão Tem Cura. É um privilégio, porque fazer parte desse grupo hoje é poder ajudar milhares de pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão querendo se suicidar. E eu posso ajudar as pessoas, porque eu venci a depressão. Outra hora que eu tinha medo da morte, hoje eu venci a morte. Eu sei que um dia eu vou morrer, todos nós vamos morrer, mas a importância é que eu sei para onde eu vou, eu sei onde eu vou. Então hoje a felicidade que eu tenho, a certeza da minha salvação, a certeza de ter o Espírito Santo é muito forte hoje na minha vida. De repente,
você se viu desanimado, ferido, andando sem rumo. Situações surgiram e te fizeram parar. Pessoas te decepcionaram e você se machucou. Gente para condenar? Tem muitos. Para estender a mão, são poucos. Isso foi te levando para um caminho cada vez mais distante daquele que um dia te trazia tanta paz e alegria. Há muitos filhos dispersos, espalhados por este mundo. Foi por você que Jesus entregou a própria vida. Ele não te julga, te ajuda. Jesus morreu também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Neste domingo, 20 de dezembro, o retorno dos filhos dispersos, às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Meu nome é Denis Alberto dos Santos, tenho 43 anos de idade, trabalho com marketing comercial. Eu tinha um ódio absolutamente gigantesco em relação à Igreja Universal, né? Por conta das fake news provenientes de uma outra emissora, né? E também em razão do fato de ser pregador de uma outra igreja, tanto que nesse ministério qual eu era, nós pregávamos que o Bispo Macedo era o falso profeta. Em razão do número de pessoas que nós víamos na Igreja Universal, nós acreditávamos que a igreja era a porta larga. Eu sempre vi o Bispo Macedo como uma figura deplorável. E numa dessas vigílias que eu estava vendo dessa igreja, aconteceu o seguinte, né? Eu estava passando em frente a uma igreja universal do Reino de Deus e eu tinha uma pedra grande do meu lado. Eu peguei o tamanho ódio, eu peguei a pedra e joguei na porta da igreja. Não foi no sentido figurativo da coisa, não. Eu peguei a pedra e joguei na igreja mesmo. Tamanha raiva que eu tinha. Eu não suportava falar no nome da Igreja Universal. O nome do Bispo Edir Macedo, ele soava no meu ouvido como se fosse um palavrão. Absolutamente palavrão. Mas num dado momento da minha vida, eu me via como uma pessoa angustiada, problemas em casa, muitos problemas em casa. E eu cheguei na igreja num momento bastante remoto da minha vida. Na época, eu trabalhava numa concessionária, né? E no ato, a concessionária ela colocava comerciais na TV, então nós fechávamos contrato, né? Em alguns lugares de São Paulo, no interior de São Paulo, viajávamos a negócio, enfim. E tudo aquilo que eu fechava começou a dar errado. Fechava, começou a dar errado. Fechava, dava errado. Eu voltei para casa angustiado, literalmente angustiado, e passei em frente à Igreja Universal e tinha os evangelistas com a Folha Universal. Com a Folha Universal. Aí me pararam, né? Participa da reunião, olha a Folha Universal e tal. Aí ele pregou para mim e todo aquele conhecimento bíblico que eu tinha, parece que não conhecia nada na hora, nada. Muito conhecimento da Bíblia, mas parece que naquele momento, aquele evangelista falando para mim, parece que ele entrou na minha alma naquele momento, né? Ele me entregou a Folha Universal, ele falou, olha, fica aqui, participa da reunião. Eu falei, olha, eu só não vou participar porque eu moro numa cidade muito longe. E como eu não tinha carro na época, eu falei, olha, se eu ficar e participar, eu não consigo voltar para casa, mas amanhã eu vou, eu dou minha palavra de homem que eu vou na Igreja Universal. E eu fui no dia seguinte. Quando eu cheguei no dia seguinte na Igreja Universal, tudo aquilo que estava em mim foi revelado. Eu tive que passar por um processo de libertação, né? Um processo de libertação que levou um certo tempo. E aí eu entendi o que estava dentro de mim, né? Só que a cada reunião, a cada quarta-feira, a cada domingo, a cada sexta-feira, eu senti um alívio muito grande na minha alma. Eu participava, né? E a minha vontade era nem voltar para casa, mas era morar na igreja,
tamanha paz que eu sentia. Eu achava que eu tinha Espírito Santo. Na verdade, era uma grande emoção, toda aquela questão de ficar rodando na igreja, aquela questão de, às vezes, cair na igreja, cair no Espírito. De fato, depois que tive um encontro com Deus, Deus me mostrou quem é o Espírito Santo de verdade, que não tinha nada a ver com emoção, nada a ver com rodar, nada a ver com cair no Espírito. A partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, esses complexos, eles deixaram de existir. A angústia que existia em mim, ela deixou de existir. Todo aquele ódio, aquela raiva que eu sentia, ela deixou de existir. Ela deixou de existir. Tenho uma vontade assim, exacerbada de ganhar alma, vontade de pregar onde eu vou. Pode ser no local de trabalho, fazendo ponto de fé na igreja, ou às vezes dentro do ônibus, em qualquer lugar. Olha, eu só tenho a agradecer muito a Deus pelo trabalho, pela obra que Ele fez na minha vida, por ter me dado a possibilidade de ter encontrado aqui, né, na Igreja Universal do Reino de Deus. É uma igreja que não é uma igreja de portas largas, coisa nenhuma, né? De forma nenhuma, né? É uma igreja que foca muito no ganho de almas, é uma igreja que ela tem o trabalho no presídio. Se procurar a Igreja Universal no presídio, ela está lá. Se procurar a Igreja Universal na comunidade, ela está lá. Se você procurar a Igreja Universal no Anjos da Madrugada, na madrugada ela está lá. Se procurar a Igreja Universal no período de pandemia, ela está lá. E assim por diante. Se procurar a Igreja Universal em outros países, ela está lá também. Se você vier aqui, você vai ter uma visão completamente diferente. Participa de uma reunião de quarta-feira, participa de uma reunião de domingo de manhã. Eu duvido que você não saia com paz, que você não saia leve e que você futuramente também não esteja levando essa paz a outras pessoas. O que essas pessoas têm em comum? De onde vem esse brilho nos olhos? Este é o semblante de quem encontrou um grande tesouro, de um valor incalculável, que mudou completamente as suas vidas. Todas receberam o Espírito Santo. Nem o dia que meu filho nasceu foi tão importante para mim como foi o batismo com o Espírito Santo. Hoje eu vejo que eu sinto com pessoas que são verdadeiramente ricas de dinheiro, mas que têm muito dinheiro, mas eles não têm a riqueza que eu tenho, o Espírito Santo. Eu prefiro dormir no chão cheia do Espírito Santo do que continuar com a casa bonita, com carros, com tudo e não ter a tua presença. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Jejum de Daniel, de 11 a 31 de dezembro, para aqueles que não aceitam terminar este ano sem o Espírito Santo. Meu nome é Antônio. Antes de eu chegar na Igreja Universal, eu tinha uma vida completamente destruída, bebia demais. E quando chegava o dezembro, o ano todo eu bebia, mas quando chegava em dezembro, eu multiplicava de tanta bebida. Eu vivia 24 horas bêbado. Bebia, começava no uísque. Falava, vou tomar uma dose de uísque. Aí depois passava o uísque, está muito caro, agora eu vou passar para cerveja. Aí falei, a cerveja não vai dar. Aí depois passava para cachaça. Aí da cachaça bebia até álcool. Eu não me dava por conta que já estava alcoólatra, né? E eu fiquei vários anos nessa vida bebendo dia e noite. Perdi emprego, perdi casa, tudo por causa da bebida. Aí sempre eu falava, vou parar, mas não conseguia. Aí fiz muita simpatia também. Eu fazia de tudo para que o ano fosse melhor. Seria várias velas de ponta cabeça. Rompia o ano. Eu desvirava ela e acendia novamente, para que meu ano fosse feliz e iluminado, mas nada, só treva. Antes mesmo de eu chegar na igreja, né, eu fiz outra simpatia, né? Eu falei assim, vou fazer uma simpatia, quem sabe que eu tinha muitos colegas,
e falaram assim, vamos fazer uma simpatia que é fatal, tu vai sair desse vício. Falei, qual? Falaram assim, você pega um charuto, corta em 6, põe vinho, mistura com água, o charuto, o vinho e a água. Toma um banho com esses elementos e tu vai abrir teu caminho. Eu fiz, eu acho que foi um dos anos piores que eu passei. Por quê? Aqui mesmo na Celso Garcia, eu tinha um carro, bati o carro, fui parar na UTI, bêbado, bati o carro, cortei os pulmão, furei os pulmão, cortei aqui o tórax. E nesse hospital eu encontrei um colega meu e ele falou, ele já estava perto da virada do ano novo, tem uma igreja, você não quer passar comigo? Eu falei, eu já fiz tanta simpatia, tem que ser mais uma. Ele falou, lá não é simpatia não, lá é os Deus vivos. Falei, então eu vou. Ah, eu fui, eu vim. Entrei aqui na igreja, entrei com ele, fiquei lá no fundo, assisti, aí... Foi extraordinário. Desculpa aí, uma coisa extraordinária. Saiu uma venda escuro. Aquela escuridão que não existia mais. Fiquei bobo. Eu estava na igreja, parecia besta. Fiquei bobo. Entrei bebo e saí bom. O amigo que estava do lado falou, o que aconteceu? Eu falei, nunca passei um ano tão maravilhoso como esse. Parecia que eu estava no céu de tanta claridade nos meus olhos. Entrou. Ali eu vi o próprio Deus. Acabou a bebida, acabou os vícios, acabou tudo. Em 1988 eu recebi o Espírito Santo. Mas ninguém precisou falar. Porque do jeito que o pastor estava falando lá, eu senti dentro da minha alma. Eu senti ele falando, a partir de hoje tu é meu. Se fizer o que eu mando, nunca mais tu vai sofrer. Nunca mais. E eu coloquei aqui dentro de mim e hoje eu tenho outra nova vida. Eu sou uma pessoa completamente diferente. Quem me vê não acredita como eu era. Sou casado, sou pai de 3 filhos e sou reconhecido porque minha mulher sofria demais. Meus filhos sofriam mais ainda, porque eu chegava agressivo demais. Então eles viram a mudança minha. Eu não vejo a hora hoje de ver, chegar logo esse dia para me ficar junto do meu Deus, todo mundo festejando e eu só ali com meu Deus, buscando. Eu troco por nada. Eu agradeço muito o Senhor Jesus por essa oportunidade. Eu estou preparando tanto a minha família como meus convidados. Não vejo a hora de chegar já o ano novo para a gente estar junto. E é um ano mais maravilhoso do que o outro. Tudo que mandava eu fazer para encontrar Deus, encontrar Jesus, melhorar como pessoa, eu lia livro de autoajuda, eu ia em igreja católica, eu ia em centro espírita, eu ia em cartomante, tudo eu queria, porque eu tinha essa dor na minha alma, eu queria achar um caminho, porque alguma coisa sempre me faltava. Em 2013, em junho, a minha irmã ficou muito doente e ela foi internada. No segundo dia que ela estava muito ruim, uma pessoa do prédio dela foi prestar solidariedade à minha família. E eu perguntei, foi o próprio Senhor Jesus. Eu falei, você é da Igreja Universal? Ela falou, só há 10 anos. Eu segurei nela, praticamente. E falei, me leva na Igreja Universal agora? Por favor. E aí foi quando eu comecei a ouvir a palavra. Então eu fiz disso uma faculdade para mim, porque eu não tinha. E é a faculdade da palavra de Deus. Então isso que me fortaleceu. Eu falo que eu comecei a entender o que é a vida. Ele é a nossa vida, depois sou eu, depois meu casamento. A gente não é perfeito. Eu não sou perfeita, né? Mas Deus não quer o perfeito, Ele quer o sincero. Hoje eu aprendi isso. Então o Espírito Santo, Ele é meu tudo. Ele é o ar que eu respiro. O Senhor Jesus é minha vida. Eu vou servir Ele
até o final da minha vida. Neste domingo, você terá a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Às 7 da manhã, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Graças a Deus. Então, minha amiga e meu amigo, você que está sofrendo aí, eu sei que tem gente assistindo, feliz da vida, batendo palmas, dizendo graças a Deus, mas tem outras pessoas que estão assistindo, chorando, gemendo e dizendo, meu Deus, será que um dia eu vou ser assim? Um dia vai acontecer comigo isso? Pois bem, minha amiga, o Senhor, Espírito Santo, está insistindo com você. Todos os dias você assiste essa programação, você vê testemunhos do poder de Deus na vida das pessoas. Ainda assim, você fica postergando a sua vinda. E quanto mais você posterga, quanto mais demora para vir, mais sofredor você continua sendo. Mais sofredor. Você vai aguentar até quando? Hein? Você que está me assistindo aí, até quando? Você aguenta mais um pouquinho? Você aguenta esperar mais um pouquinho? Aguenta sofrer mais um pouco para finalmente vir? Oh, minha amiga, use a cabeça, a inteligência, custa nada. Você não vai pagar nada. Tem estacionamento grátis. Poxa, é de graça. E só porque é de graça, você dificulta. Se fosse pago, se a gente colocasse um portão para a pessoa pagar e entrar, talvez fizesse uma fila quilométrica. Mas como é de graça, as portas estão abertas para que Deus possa operar na sua vida e você fica postergando. Bom, enquanto você quiser esperar, enquanto você estiver aguentando esse sofrimento, tudo bem, então espera, aguenta mais. Mas se você já não aguenta mais, você já fez de tudo, já não tem mais nada a perder, então venha. Você vai encontrar a porta da saída dessa situação que você se encontra. Vamos assistir agora outro testemunho poderoso do poder do Espírito Santo. Vamos assistir, por favor. Meu nome é Fabiana Cristina Neves Piedade. Antes de eu chegar na igreja, a minha vida era de muita destruição. Eu tinha depressão, tinha muitos traumas que eu carregava comigo e com isso eu trazia muita angústia, eu sofria muito. Eu me batia, eu era uma pessoa muito nervosa, eu tinha um casamento destruído, eu era uma pessoa totalmente frustrada, tudo que eu planejava estava errado. Quando chegava no final do ano, eu já começava a me programar, já começava a fazer meus planos. Esse ano eu vou começar a trabalhar, esse ano meu casamento vai ser diferente, eu vou começar a agir de uma forma diferente, eu não vou mais me sentir tão deprimida como eu tenho me sentido. Então ali eu começava a fazer vários planos, já comprava roupas, coloridas. Então assim, conforme o ano que eu queria, eu falava, esse ano eu quero paz, eu usava branco. Se eu queria dinheiro, eu usava amarelo. E assim por diante. Comia frutas, para poder ter sorte na hora da virada. Fazia simpatias, guardava os carocinhos na carteira para ter dinheiro. Mas passava a virada do ano, tudo voltava a estaca zero. Continuava com uma vida destruída, continuava com a vida financeira destruída, a depressão só aumentava, uma pessoa mais nervosa, dependente de medicações. Eu não demonstrava nada do que eu sentia, porque as pessoas olhavam para mim, quando eu começava a falar alguma coisa sobre a depressão, eles falavam que era frescura, que eu tinha que olhar para as pessoas que tinham problemas de saúde, e não ficar olhando para essa bobagem que era a depressão, essa dor que eu sentia, que não tinha motivo, para eles não tinha motivo, eu sentia essa dor, esse vazio dentro de mim. Então eu não comentava com eles, não, para as pessoas era só aparência, Eu vivia de aparência, na verdade. No ano de 2005, no mês de novembro, já no finalzinho de mês de novembro, eu cheguei na igreja. E ali eu vendo falar do final do ano, de como seria, o final do ano na igreja, eu me lancei ali. Ao invés de eu fazer aquelas tradições que eu costumava fazer, eu fiz diferente. Comprei sim
roupas novas, mas para um outro objetivo. E ali naquele ano, a virada do ano para mim foi diferente, ficou marcada. Por quê? Porque ali eu já virei o ano diferente. Eu fui curada da depressão ali. E eu já comecei um ano totalmente diferente ali. E ali minha vida foi mudando. De fé em fé, a minha vida foi mudando. Eu fui aprendendo como usar a minha fé e as coisas começaram a resolver na minha vida. Financeiramente falando, na minha saúde, o meu casamento foi restaurado, meu esposo começou a vir comigo para a igreja. Só que eu via que faltava alguma coisa. Eu sentia um vazio dentro de mim. E aí eu comecei a ouvir sobre o Espírito Santo. E ali começou a mudar tudo dentro de mim. Eu falei, poxa, mas se existe esse Espírito, eu quero ele dentro de mim, porque é o próprio Deus dentro de mim. Então eu vou querer esse Espírito. E ali eu passei o ano todo buscando. Chegou na próxima virada, de novo, eu me preparei, mas eu me preparei de uma outra forma. Aí eu comprei roupas novas, sim, me maquiei, me preparei, como das outras vezes. Fiz um jejum e falei para Deus, eu não vou passar mais um ano sem a tua presença. Se o Senhor não mudar a minha vida, o Senhor pode me matar. Por quê? Porque eu não vou conseguir permanecer na tua presença sem o teu Espírito. E foi ali, naquela noite, o pastor falou, vem até a frente, você que quer ter uma vida nova. E quando eu comecei a buscar, começou os fogos, o pastor falou, tá virando o ano. Eu não escutei mais nada. Ali foi algo assim que marcou a minha vida de uma forma tão grande que veio aquela paz. Houve um silêncio que eu já não ouvia mais ninguém perto de mim. Uma alegria que eu nunca senti na minha vida, porque eu não dormia, eu não tinha paz dentro de mim. E a partir daquele momento eu senti uma paz, uma alegria. E ali a minha vida foi transformada, porque assim, tudo, até as pessoas que olhavam para mim falavam assim, Fabiana, tem alguma coisa diferente com você. O meu marido chegou num encontro de família a falar para um tio meu, assim, num cantinho eles estavam reservados, a Fabiana está diferente, a Fabiana mudou, eu posso falar o que for, ela não se importa, ela não fala nada. Então assim, aquilo ficou muito marcado na minha vida e foi a melhor coisa que aconteceu, foi passar a virada do ano na presença de Deus. Minha vida foi transformada a partir dali. Tudo começou a andar, minha vida financeira, saúde, os problemas de saúde que eu tinha, não tenho mais. Então assim, a minha vida foi completa em todos os sentidos. 2020 para mim foi um aprendizado. E ao contrário de muitas pessoas falarem que foi um ano ruim, foi um ano ruim. Mas para mim não foi, porque assim, eu sentia que tinha uma força dentro de mim. Então, assim, por mais que as pessoas reclamassem, por mais que as pessoas fossem negativas, eu já não fui assim negativa. Para mim, tudo fluiu com facilidade, tudo foi muito bom nesse ano para mim. 2021 começa na vigília da virada e eu sei que vai dar tudo certo, porque o Espírito Santo vai estar comigo e tudo vai dar certo. E eu estando na presença de Deus, eu sei que eu vou vencer. Eu colocava tudo em primeiro lugar. Deus era o último. Eu não tinha Ele morando dentro de mim. A paz que realmente eu precisava, eu não tinha essa paz. E aí que eu decidi a buscar o Espírito Santo. Falei, eu preciso. Eu acordava de madrugada, pedia, Deus, eu quero o Senhor morando dentro de mim. Eu preciso do Senhor, porque sem o Senhor eu não sou nem tua filha. Até que veio o domingo, eu consagrei a minha roupa, eu acordei cedo e eu fui na reunião com meu marido. Assim que o bispo entrou, ele já começou a busca do Espírito Santo. Aí eu fui lá na frente. Ele falou, entrega tudo que você tem que entregar. E eu comecei, eu falei, Senhor, eu entrego o meu marido, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha alma, eu entrego tudo. Uma paz dentro de mim e Deus falando, eu sou contigo. Então ali começou a mudar. Eu passei a ver a evangelização, olhar as almas, olhar as pessoas de outra forma, é automático. Hoje Deus é tudo para mim, o Espírito Santo é tudo. Nada se compara ao Espírito Santo. Neste domingo, você terá a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente.
às 7 da manhã, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo, você que está nos assistindo nesse momento, está desesperado, não aguenta mais. Tanta dor, tanto sofrimento, tanto desgosto, traições. Você chegou no fundo do poço. Você quer vir na Igreja Universal, mas você não encontra forças para chegar até nós. Eu vou fazer a oração por você agora. Você tem o seu copo com água preparado, não tem? Eu tenho a minha garrafinha aqui com água. Então, nós vamos entrar na presença de Deus e vamos unir a nossa fé. Vamos unir o nosso coração, a nossa alma. Jesus disse, se 2 ou mais pessoas concordarem na terra, será feito no céu, será concordado no céu. Então vamos concordar agora para a sua libertação, seu livramento, aí onde você está. Vamos falar com Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois ele é o teu socorro. Meu Senhor, meu Redentor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, o teu poderoso Filho, que tomou, melhor dizendo, tomou o cálice da maldição para ter autoridade para nos dar o cálice da salvação. Ó, meu Senhor, eu não sei o que essa pessoa está passando do outro lado. Eu não sei onde ela está. Eu não sei qual é a sua dor, qual é o seu sofrimento. Eu não sei qual é a sua angústia. Eu não sei qual é o seu problema. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe o que se passa dentro dela, nas profundezas dela. O Senhor sabe tudo. Ó, meu Pai querido, o Senhor nos abriu uma porta para que nós pudéssemos entrar por ela e achar a água da vida. Meu Pai, nós temos essa água, esse copo com água. Juntos, nós vamos beber dessa água, mas não sem antes ter a tua unção. Toca nessa água, meu Pai, de forma tal que ela seja com tamanha virtude que ela venha curar, literalmente, por dentro e por fora dessa criatura. Traga, meu Senhor, agora, através deste copo com água, a solução que essa criatura está buscando. Porque o Senhor tomou o cálice da maldição para ter o direito de nos oferecer o cálice da salvação. Meu Pai, eu te peço, então, em nome do Senhor Jesus, seja ungida essa água, seja consagrada essa água, de forma tal que quando ela bater no estômago, ó poderoso de Israel, toda maldição da enfermidade, das dores, dos males, seja câncer, seja depressão, seja o raio que for, seja arrancado agora pelo poder dessa água, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E quem crê, diga amém, graças a Deus, e bebamos da água. Hoje eu estou tão em paz comigo,
Parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu da minha janela, vi no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo pra mim: vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas. Levante esse olhar, não chore, não temas, não perca essa fé que você tem em mim. Quem vem a mim se alimenta do pão da vida. Domingo, aquelas reuniões que nós temos aqui no templo às 7 da manhã do Espírito Santo. Quem quiser receber o Espírito Santo, quem quiser, Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Então, quem tem sede? Então, se você tem sede, você é bem-vindo. Se você não tem sede, não venha não, vai perder seu tempo. Mas se você tem sede do Espírito Santo, 7 horas da manhã, a reunião das primícias, aqui no Templo de Salomão, às 7 da manhã, em ponto, eu estarei presente, dirigindo, conduzindo a busca e o recebimento do Espírito Santo. Depois vem 9h30, com o bispo Renato Cardoso, a reunião da cura e dos milagres, a reunião especial, que é para as pessoas que estão gemendo. E depois, às 6 horas da tarde, ao cair da tarde, nós teremos aquela reunião especial de estudo bíblico, de estudo do Apocalipse. Você será muito bem-vindo com o bispo Júlio Freitas, às 18 horas, ao cair da tarde. Não se esqueça, minha amiga, meu amigo, a Igreja Universal do Reino de Deus tem as suas portas abertas ininterruptamente, todos os dias. Não há feriado, não há dia santo, não há dia... Não há um dia que a Igreja Universal do Reino de Deus esteja com a porta fechada, a não ser quando o prefeito ou o governador determina: olha, não pode abrir igreja, aí a gente não pode fazer nada. Mas quando nós temos as portas, quando nós temos possibilidade, sempre as portas da Igreja Universal do Reino de Deus estarão com as suas portas abertas para receber você. Não importa qual seja a sua dor, o seu problema, você crê em Deus, né? Você crê que Deus é grande, não crê? Então, se você crê que Deus é grande, não é possível que você não creia que ele possa atender a sua necessidade. É ou não é? Se ele é grande, então ele quer fazer coisas grandes na sua vida. Essa é a nossa fé. A nossa fé é essa. Deus é grande. Ele é grande. Ele existe. Ele existe. Então, nós temos que ver essa grandeza, essa existência se materializar na nossa vida. Então você é o nosso convidado. Qualquer que seja o dia, a hora, você sempre vai ter gente que vai poder ajudá-lo em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita a seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado, e a graça que eu peço terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de sua luz numa telha quebrada ilumina uma vida para sempre, Jesus. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Senhor, consolai os que choram, curai os que sofrem nas ruas dos guetos, nos becos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pão.
piedade daqueles que pensam que a felicidade é a riqueza, o poder. Ser feliz na verdade é quem tem Jesus dentro do coração. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Senhor